Saindo um pouco, entrando um pouco nas perguntas propriamente ditas da live, Ciro, eu acho que era importante você comentar com a gente um pouquinho sobre sua história, até você chegar e passar em alguns concursos. Sim. E por que você também se tornou um mentor para pessoas que prestam concurso? Como é que foi a vida de concurseiro? Conta um pouquinho essa história da sua vida. A vida minha de concurseiro foi assim. Primeiro me formei, fiz bastante estágio, trabalhava bastante, comecei a trabalhar numa grande empresa e trabalhava muito. Muito mesmo. Chegando a trabalhar até 14 horas por dia. Ixi. E nisso eu chegava lá em casa, lá tava meu irmão lá. Deitado no sofazão, pé pra cima. Uma pessoa que trabalhava 8 horas, tranquilona, tal. Assistindo passagem de canal. Serena. Eu trabalhando 14 horas mais o resto no celular e assim por diante. Aí eu falei, não, calma aí, e ganha mais que eu. Algo de errado não está certo. Não é que eu ganhava muito bem, não. É que ele ganhava Eu muito mal. ganhava muito mal. Início de carreira, só bucha. Aí nisso eu comecei a dar uma olhada. Falei assim, não, peraí, estudar eu gosto, então vamos ver como é que funciona. Aí o primeiro concurso que eu prestei, não sei se você lembra, foi pra agente da PRF, policial da PRF. Não lembro. Foi o primeiro, ainda tava trabalhando, estudei. Foi uma catástrofe. Não passei nem perto. Por quê? Porque eu não sabia estudar, eu simplesmente estudei achando que estava estudando para uma prova da faculdade. E não tem nada a ver, é totalmente diferente, a quantidade de matéria é muito maior. Então você tem que ter várias técnicas para conseguir chegar lá. E depois eu decidi, conversei bastante com o Marcelo, sobre o que eu poderia estar prestando, decidi as áreas que eu gostaria, porque mesmo na biologia é bem diverso. Tem a área de saneamento, tem a área de fiscalização, tem a área de regulação e assim por diante. Então você tem que focar porque são as matérias mais ou menos que vão cair na prova. Aí nisso comecei a prestar, né? Prestei o primeiro concurso, fui mais ou menos, aí nisso fui para um concurso da Copasa, estudei muito bem, já fui com uma nota já boa, continuei estudando, até que chegou no momento, eu estava já bem mais preparado, comecei a prestar concurso mais longe. Aí até que eu fui para Florianópolis. Florianópolis eu tinha estudado muito. Eu tinha estudado coisa de 10 horas por dia. E assim, o concurseiro falou assim, nossa, mas 10 horas por dia? É igual... Eu já tinha largado já do meu emprego, estava se dedicando só a isso. Uhum. É igual ao trabalho. Você senta, estuda 4 horas, almoça, depois estuda mais 4 horas. Igual você faz todos os dias. 1 hora você chega, cansa muito, mas depois com o tempo você vai acostumando, pegando rotina. E estudei para Florianópolis e fui para lá, né? Aí Era concurso do quê em Floripa? era fiscal ambiental também, mas era muito bom mesmo. Era o cargo de fiscal dos sonhos. É, o cargo de fiscal dos sonhos. Seria pro estado ou pro município? Pro município. Município É, mesmo? tipo, o melhor cargo que eles falam pra fazenda é ISS São Paulo, cidade de São Paulo. É tipo isso. Entendi. Paga-se muito bem e tem todos os benefícios em 6 horas. Aí estudei muito mesmo, foi o concurso que eu mais estudei. Aí peguei e fui pra lá. Na hora que eu cheguei no aeroporto de Campinas, o voo que ia sair à noite foi transferido para 5 horas da manhã, e quem já foi lá em Viracopos sabe que é cadeirinha com aquelas repartições para você colocar o braço. Uhum. Como é que dorme? E no outro dia... Não tem hotelzinho pago por ninguém. Não, concurseiro é hardcore. E nisso fiquei lá, dormi tudo, fingi que dormi, fui para um lado, fui para o outro e tal. Cheguei em Florianópolis, fui dormi a tarde toda, e chegou a noite, tava meio descansado, no outro dia de manhã se a prova. O Raio do Avaí passou para a primeira fase. E é um time de Primeira Florianópolis. divisão, né? Primeira divisão. Ele é um raio de um time de Florianópolis. Quem gosta do Avaí, beleza, mas nesse dia o Avaí não foi legal, não. Meu hotel era o 10º andar. Eles foram comemorar na frente do hotel onde eu tava. O rojão estourava na minha janela. E pum! Pá! E ficou isso até 2 horas da manhã. Nossa. E a prova seria no dia seguinte. Às 8 horas da manhã. Ficou bom, né? Nossa, É. bacana. Meu Deus. Fui fazer a prova. Fui muito bem em tudo, só que a prova da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ela, de português você tem que estar descansado porque ela é uma prova muito interpretativa.
Eu fui bem em tudo, menos em português. Aí não passei. Foi uma das provas que tirei mais de 90% de conhecimento específico. Fui bem em tudo, menos em português. Não passei. E nisso, você fala assim, nossa, mas que raiva, tal. Você fica triste, porque você imagina você lá para te dar força para você conseguir. Só que quando não dá, também você pega raiva no universo e foca no próximo. Bate aquele desânimo, mas segue, né? Bate aquele desânimo, mas, segue o rumo, continua, não tem o que falar mais. Foi indo. Aí depois teve de 3 de agosto, passei. Aí foi tranquilo, eu não fiz a bobeira de um dia antes, fui 2 dias antes, porque é longe. Fiquei um dia. Tinha um time lá. Sem time. Com acesso a ferial, Sem time. Eu fui 2 dias antes, um dia. O que você fez? Nada. Eu só dormi. Eu já não gostava de futebol, agora que eu não gosto mais. Atrapalhou a vida do concurseiro. Não, estourava na janela, o rojão. Não, é tenso. O pior, é só voltando um pouquinho, fazendo um paralelo. Era que ano isso? Só te cortando um minutinho. 2014 ou 15. Ah, tá. Só fazendo um paralelo. Porque o concurseiro, ele sofre essas coisas também. Ele já tem todo um universo contra, conspirando contra. Sim. Aí tem, além do custo, ele tem que saber, em tese, aonde ele vai ficar e se ele vai ficar num lugar que vai ter um evento próximo, no dia ou no dia anterior. E eu nem sabia que o Você tem- Havaí era de Florianópolis. Não dá pra saber tanta coisa aqui. Eu nem sabia que existia direito. Eu sabia do Havaí por causa do Guga, lembra? Ele era torcedor do Havaí, mas fora isso. Era o que você falou, Havaí, eu gostei de lembrar que era o time. Eu fiquei pensando, mas gente, Havaí é Estados Unidos. Eu leve delay aqui pelo... Tá indo longe, né? Pra parecer que eu Pô, Eu pensei assim, Florianópolis, direto pra Havaí. Tipo assim, eu fiquei retardado aqui. Eu falei, deixa ele explicar, porque eu não tava entendendo. Eu sabia que o negócio tava puxado, mas não sabia que era tanto. tá louco? Mas e aí? e aí- você testou, Aí eu foi um dia fiquei antes, um descansando? dia antes, um dia eu fiz nada. Fiquei lá vendo lá a televisãozinha lá, dormia, acordava. Fui lá, fiz o concurso tranquilamente, na paz, e fui embora. E falei assim, acho que pode dar certo, mas vamos ver, né? Uhum. E fui, e deu certo. Teve outros concursos que eu também passei, só que esse compensava mais, em termos financeiros, e apesar de ser mais longe de alguns concursos, só que a estrada é muito boa. Por exemplo, eu faço até um paralelo com a minha família. Eu falo assim, imagina se eu estivesse trabalhando em Belo Horizonte. É muito mais cansativo de Belo Horizonte pra cá do que 3 de Agosto pra cá. Porque o 3 de Agosto é na divisa do estado de São Paulo. Ah, tá. Então eu cruzo o estado de São Paulo inteiro para vir para Poços. Mas é uma viagem que é praticamente reta. É mais perigoso você ir tudo duplicado. É mais perigoso você dormir do que ter um acidente com uma carreta. É. Então é bem tranquilo. Mas é longe, dá uns 640 quilômetros aqui. Umas 5 horas ou mais de viagem. 7 7? horas. Cheio de radar, tudo. Então 110 por hora sempre. Ah, Tem jeito. É puxado, mas ao mesmo tempo não é proibitivo. Não. Precisou vir aqui para Poços, eu tenho como eu vir. Diferente se fosse em Manaus. aí lascou. Aí não. Aí pode desistir. Mas, de histórias engraçadas, qual que é a outra? A outra foi assim, eu cheguei, Não, já estava lá em Três Lagoas, já. Aí surgiu o concurso de São Sebastião, São Sebastião. na praia, ali perto de Ubatuba. Ah, tá. Eu falei, nossa, que maravilha, imagina, ó, ganha razoavelmente bem, e Vou perto morar da na praia, e beleza, show de bola, vou viver das coisas que a natureza me dá, e biologia. Aí nisso, fui pra lá, né, falei, beleza, vamos lá, vamos fazer o mesmo esquema 2 dias antes, ia ficar lá em Maresias. Aí, ficar na Maresias, a prova ia ser ali perto, beleza, vambora, chuvona. Saí do ônibus de 3 de agosto para São Paulo. Cheguei lá, chuva. Depois peguei o ônibus de São Paulo para São Sebastião. Maresias. Uma chuva que dava. Aí quando eles falaram, caiu barreira. Eu não sabia disso. Que praia, choveu, cai barreira. E você tá perdido. Fechou a estrada, ninguém sobe, ninguém desce. Até que tira essa barreira. No caso, caiu uma barreira entre Maresias e Caraguatatuba. Mas era uma pedra de tipo assim, 9 metros, 8 metros. Era muito grande, tampou a pista inteira. Tá louco. Aí beleza. Na hora que eu cheguei lá, eu pisei no hotel, recebi uma mensagem. Olá, candidato.
Viemos informar por meio deste que o concurso de você foi transferido para a semana que vem devido às más condições climáticas. Nossa. Nossa! Ah, isso porque você gasta uma grana, né? De hotel, de deslocamento, alimentação. Ver se não tem time. Ver se Toda uma pesquisa apurada ali a times da região. E aí você chega no local, cancelado sua prova. Então, No máximo de reembolso que você tem, talvez, seja a inscrição. R$80. O resto tudo fica por conta e risco do candidato. Tudo te vira. Aí você nem prestou esse, então. Aí o que aconteceu? Você voltou? Não. Não? Eu falei, não é pra mim, não precisa. E quando eu passei em Três Lagoas, surgiu a questão que em 2016 a gente entrou no período de baixos concursos. Não tinha quase nada. Praticamente parou. Tinha da área judicial, mas da minha área era muito pouco, ou o salário era muito baixo. Uhum. E depois começou a ter um pouquinho, entrou a pandemia e acabou de vez. Então nesse meio aí eu prestei um concurso, que foi da INB aqui de Caldas. Que aí eu peguei, estudei e tal, tudo, fui bem, mas não foi o suficiente. Só que não chamaram até hoje. Você acredita? Não chamaram, mas não venceu Nada. nada. Tá vencendo, tá pra vencer. Não chamaram dos 80 cargos, chamaram 40 pessoas. E nisso tudo, o candidato, tipo assim, são coisas que a gente passa pros candidatos, que é o quê? Muitas vezes abre... O que aconteceu do INB? Eles fizeram um PDV, que é plano de demissão voluntária, para todo mundo, para enxugar a máquina, daquelas pessoas ganhavam mais, elas iam aposentar, ganhar uma série de benefícios, e entrar outras pessoas que ganhariam o salário enxuto, ou seja, sem os benefícios. Só que eles abriram um concurso antes dessas pessoas saírem. Então eles abriram para todos os cargos. Todos. Biólogo aqui em Caldas, em Caetité, em Resende, assim por diante. Abriu todos. Só que na hora de acontecer o PDV, ninguém aderiu. É voluntário. Então não tem vaga. Quem passou em primeiro, que bom, parabéns. Você vai assumir? Difícil. Mas não tinha vaga. Não. Concurso. Era pra ter vagado, mas a galera não foi. Um grande ponto não é esse. Quando você abre um edital e consta lá no edital a quantidade de vagas, essas vagas são obrigatórias, devem ser chamadas. Então, se abre um concurso com 5 vagas para algum cargo, 5 vagas terão que ser chamadas. O problema é quando eles abrem para cadastro de reserva. E aí, se você passa, eles não têm obrigação de te chamar. Você passou em primeiro e se aparecer uma possibilidade, pode ser que eles te chamem. Mas pode ser que vença o concurso e você não é chamado. O cadastro de reserva é mera expectativa. Exato. Só que é aquela coisa, é mera expectativa e deveria ter feito o plano de demissão voluntária antes, né? Aí acabou um monte de gente que desloca, vai, assim, assado, porque você imagina, abre um concurso para uma vaga e fala, não, vai chamar. Aí nisso veio crise econômica mais feia ainda, e com isso acabaram não chamando quase ninguém. Não chamaram quase ninguém mesmo. Aí com isso eu prestei esse, aí depois fiquei um tempão sem, aí eu prestei pro de professor, passei, onde dou aula também, e também ensino bastante, principalmente o como fazer para escolher os concursos, estudar e seguir o caminho até conseguir aprovação. É algo assim que cada vez é mais difícil, só que é mais ensinável. Porque as pessoas cada vez estão sabendo mais. Como se preparar e como prestar. Mas é algo que é possível. E qual foi a sensação de passar para fiscal ambiental quando saiu o resultado? Foi Gustavão, boa, primeiro lugar. Foi boa, viu? Aí você soltou uns rojão também, né? Não, eu tinha que ir lá pra Florianópolis. Soltar onde que a torcida do Avaí morava. Verdade. Quem que é o torcedor do Avaí aqui? Eu. Opa, vem cá, tem um rojão aqui te aguardando.